Olá, tudo bem? Estou aqui na minha versão míope, porque, né, gente, se eu não te cumprimentei no corredor, aí eu te encontrei no shopping, no colégio, na universidade, e você me deu oi de longe e eu não te respondi, é porque eu não te reconheci, porque eu tá assim. Então, né, vamos aí. Eu estou aqui para gravar, para falar sobre um assunto, uma pergunta que eu recebi recentemente, porque sim, eu recebo perguntas, porque sim, eu peço para vocês me mandarem perguntas, e eu tô com uma listinha, gente, olha, olha, sensacional. E a pergunta que eu resolvi responder, que eu resolvi pesquisar um pouco para falar aqui um pouquinho, né, obviamente, não consigo destrinchar todo o assunto, porque, enfim, demora muito, para diferentes assuntos, esse inclusive, a pergunta é a seguinte: porque os humanos têm nojo de alguns bichos e de outros que podem até ser mais nocivos ou sujos, não. Então, para responder isso, eu vou tentar ser bem objetiva e dizer que o medo e o nojo são características, são comportamentos, ações, posturas, tendências, atitudes adaptativas. Então, de novo, né, evolução rolando aí. Por quê? Porque se você comparar organismos dentro de uma população, pode pensar qualquer bicho que for, e alguns indivíduos dessa população não tem medo de alguma coisa, por exemplo, de um animal, de um outro animal venenoso, e esses têm medo, o que acontece? Se chegar esse animal venenoso, os que não têm medo podem ir lá meter a mão, acontecer alguma coisa e podem morrer. Podem ter alguma injúria, podem ter algum problema. Isso pode servir de aprendizado também, se não levar, né, não levar à morte. Pode levar ao aprendizado e isso pode ser passado de geração em geração. Então tem um componente cultural e de condicionamento e aprendizado mesmo. E tem o componente adaptativo, no sentido assim, a característica genética daqueles organismos que têm medo, que vão evitar. Qual que é a tendência? Eles não vão meter a mão no bicho venenoso, não vão morrer, vão permanecer vivos, deixar descendência. A característica de ter medo, os filhotes, existe uma probabilidade dos filhotes nascerem com essa característica, isso é passado para frente. Por mais que seja um pouco subjetivo entender como que características comportamentais são passadas para frente, tem isso também. Nós somos um compilado, nosso código genético é um compilado de coisas aí. E óbvio, quando a gente pensa em animais, é claro que, né, seres humanos, muito neste pacote também, que tem a parte aprendida. Então não tem como você dizer duas coisas, pelo menos, gente, dizendo etologicamente falando, ecologicamente falando, né, assim, num viés de ecologia comportamental, a gente não considera os animais como seres que é um papel em branco, nem o ser humano, né, que está aí no bolo sendo um animal. Então essas características, o organismo nasce com algumas coisas, por quê? Porque ele é fruto de um processo evolutivo, de características que foram selecionadas, mas ele também é um fruto daquilo que aprende, daquilo que ele vivencia, das diferentes formas de aprendizado, seja uma espécie social que vai aprender coisas com os outros indivíduos do grupo, com seus pais e por aí vai. O ser humano está nesse bolo, neste viés que estou tratando aqui. Se você quiser perguntar sobre isso, um viés mais psicológico, eu vou indicar, eu sei que, né, você pode pensar, não, mas o teu irmão não é psicólogo, mas eu sei pessoas que estão ativas também nas redes sociais, que podem também nos ajudar, até eu gravar um videozinho com o meu irmão, queridíssimo irmão Bruno, as meninas do Psifixe, @Psifixe. Eu nem perguntei pra elas se eu podia indicar, mas eu tô indicando, tá? Elas estão respondendo, falando sobre temas bem legais lá, assim, sobre a psico, então segue lá também. Mas enfim, meu viés então é etológico, de ecologia comportamental. Então neste viés, trabalhamos com essas duas informações. Seres humanos, como animais que somos, temos características instintivas, características relacionadas a esse processo evolutivo e características que a gente aprende ao longo da vida. Então o medo tá nesse pacote de animais, sabe esse rol de animais que todo mundo tem receio? Tem dois principais, eu estava lendo vários artigos, dois principais que figuram nesses grupos em pesquisas mais respondidos pelas pessoas, que são cobras e aranhas. Então tem vários trabalhos justificando por que as pessoas têm medo, nojo desses animais. Então tem a ver com esse potencial de perigo que esses animais têm, e isso pode estar também em questões culturais. No caso das aranhas, eu li um artigo interessante falando sobre questões culturais ocidentais, e até por entender, por exemplo, de achar, né, alguns
centenas de anos atrás, não tanto assim, mas centenas de anos, falando justamente que os humanos não diziam só que eles tinham veneno, mas achavam que as aranhas passavam doenças, por exemplo, pragas, essas doenças que acometeram, sabe, foram grandes epidemias, atribuíam isso às aranhas, né, como más e tal. Isso pode ter a ver, então, obviamente, com características de esse inconsciente coletivo, na verdade, essa característica adaptativa de ter medo desses animais, isso ser importante, isso ser passado de geração em geração, e também com as características morfológicas desses animais. Então, você pode pensar alguns organismos que entram neste bolo, que têm características muito diferentes das nossas, que são até a forma de se locomover, a forma de andar. Aí você pode colocar no bolo aqueles animais que a gente coloca como nojentos, então, por exemplo, lesmas que tem muco. Isso está relacionado com características de seleção, por exemplo. Não vou entrar em contato com esse bicho porque ele é gosmento. Gosmento lembra muco, lembra fezes, lembra urina, e isso pode me trazer doenças. Isso é colocado em características de alguns organismos que a gente não gosta. Por exemplo, eu que trabalho com morcegos, muitas vezes ouvi falar das pessoas dizendo que morcegos são nojentos, são gosmentos. Eles não são gosmentos, mas assim, de relacionar aquilo que eu tenho medo com aquilo que eu tenho repulso com aquilo que pode me trazer algum problema. Sim, a gente sabe que morcegos podem ser grandes vetores de doenças, mas ele tem coisas boas e positivas também. E também pode ser um dos motivos que, então esses dois motivos principais, né, de ser diferente daquilo que sou, eu não consigo entender aquilo que ele é, porque um animal, no caso, né, dos morcegos, animais noturnos que voam, muitas vezes a morfologia não é bem entendida, a forma, né, das asas, aquele polegar, às vezes, né, nossa, aquela coisa estranha ali, ou os olhinhos muito pequenos. Então, nós, seres humanos, temos uma tendência de achar bonito aquilo que a gente conhece, aquilo que... Então, um artigo também muito interessante falando isso de gostar e se importar tem a ver, muitas vezes, com o tamanho. Então, nós gostamos de animais maiores, a gente gosta de proteger, medidas de conservação para isso também, animais maiores, animais bonitos, e essa beleza muito está relacionada com características de filhotes de humanos. Então, assim, existe uma tendência dos seres humanos acharem mais bonitas espécies que têm indivíduos com os olhos grandes, cabeça grande, que tem comportamento, tem até formatos suaves e tem comportamentos similares, ou até, nem todos, mas alguns, né, com comportamentos similares aos filhotes da nossa própria espécie. O que parece assim, existe essa interpretação que pode ser uma extrapolação até meio equivocada, porque a gente pode errar a mão aí, você vai... Olha para um organismo como que possa ser nocivo, mas que tem essas características, pensando em um organismo que possa ser um predador, por exemplo, tá? Outras características que até anotei aqui, que levam por essa maior, assim, relação que o ser humano gosta mais, então tem a ver também com inteligência, com questões culturais, né, alguma coisa de uma população, alguma cultura que se relacione mais com alguma espécie, e também tem a ver com proximidade filogenética, por exemplo, com os outros primatas. Então, eu fiz uma mistura das informações, mas assim, a gente tem medo daquilo que é nocivo, daquilo que pode trazer uma ameaça, daquilo que não entendo, daquilo que desconheço. Gostamos daquilo que conheço, que eu acho bonito e que talvez não me traga uma ameaça. Essas coisas se misturam aí. Por quê? Porque nós, como eu falei anteriormente, nós somos fruto de um processo evolutivo, mas também nós aprendemos, nós não somos uma folha em branco, mas essa folha é muito preenchida ao longo do nosso desenvolvimento ontogenético, ao longo do desenvolvimento da nossa vida. Então quer dizer que traumas e fobias não são só causadas por essa memória evolutiva, mas também por aquilo que a gente aprende ao longo da nossa vida, assim como vários outros animais. Então, se você ensinar um organismo a ter medo de alguma coisa, até por um experimento de condicionamento, sabe? Que você sabe o que eu tô falando, por exemplo, de experimento com os ratos, em que se ele fizer alguma coisa, ele toma um choque, ou se ele fizer outra coisa, ele ganha uma comidinha de condicionamento. Para alguns desses comportamentos, pode ser que um organismo, seja, né, algum animal, né, tem vários experimentos nessa linha com vários animais, pode ser que ele responda, ele passe a ter medo, repulsa, para algumas coisas que não existe uma razão biológica para ter aquele medo, mas é uma resposta porque ele toma um choque, ou ele não recebe comida se ele interage com aquilo. Então,
ele vai se precaver. Mas eu li em algum desses artigos que eu estava selecionando para montar esse vídeo que esses comportamentos persistem mais quando ele tem uma base biológica. Então, por exemplo, um experimento que foi feito, não vou gastar muito tempo falando sobre ele, mas assim, desse condicionamento para que tivesse medo de cobras, ou de aranhas, ou de flores. E os organismos persistem esse medo, ele fica por muito mais tempo quando é aquilo que tem uma razão mais biológica, né, evolutiva de existir, que são as aranhas e as cobras. E daí eu tava lendo, porque nessa questão, eu pensei, mas por que a gente não tem medo de coisas que podem passar doença, por exemplo, mosquitos? A gente não gosta, a gente tem nojo, mas pode ser que a gente não tenha tanto medo pelo tamanho desse bicho, pela capacidade que a gente tem de matá-lo. Outros animais que podem passar doenças, mas que a gente não tem tanto medo assim, por exemplo, são animais domésticos que podem nos passar doença, mas como a gente tem um outro apelo, tem um apelo de beleza, o apelo emocional, de ter um vínculo com o ser humano, isso fica em segundo plano. Porque como nós somos seres nós temos diversas reações ao longo do dia, diversas reações ao longo da nossa vida, a gente consegue fazer algumas separações, muitas vezes até escolher aquilo que vai prevalecer nossa ideia. Por exemplo, eu como bióloga, eu não tenho medo de muitos animais, mas eu entendo que eles podem ser uma ameaça. Então eu não tenho pavor de muitos animais, na verdade assim, eu tenho medo daquilo que pode me oferecer perigo, mas eu não tenho alguma coisa que eu me desespere ao ver. Por quê? Porque eu consigo racionalizar algumas coisas, consigo racionalizar várias dessas coisas. Mas, por exemplo, eu tenho muito medo de altura. E também ter medo de altura é algo que é adaptativo. Por quê? Se eu não tivesse, né, se nossa espécie não tivesse medo de altura, a gente não voa, né? Nós não temos como lidar muito bem com isso, então isso é algo que fica para diferentes indivíduos, ou fica para nossa espécie ou para diferentes espécies também, justamente por ser algo seletivo. Aqueles que não tinham medo, pode ser que tenham se ferrado essa característica que se perpetuou na nossa espécie. Tem pessoas que não têm medo de altura, que não tem... Eu não digo que é uma fobia, mas pode ser que eu tenha uma fobia de altura. Mas tem pessoas que não têm. Por quê? Porque nós não somos seres que ficam numa caixinha que a gente diz, olha, somos todos assim sempre. Porque nós somos fruto também de desenvolvimento cultural, de mudança ao longo do tempo, do indivíduo. E isso vale para diferentes espécies também. A gente não consegue medir isso para as outras pelo nosso problema de entender a comunicação desses organismos. Eu poderia entrar nesse vídeo, eu até cogitei entrar nesse vídeo em questões, porque isso que eu falei de gostar ou não gostar de uma espécie, de achar ela útil ou não útil, é especismo. A gente faz isso, a gente escolhe algumas espécies daquelas que a gente gosta, a gente coloca num ranking, aquela que a gente gosta, que a gente não gosta, aquela que a gente come, que a gente não come, que a gente tem medo, que a gente não tem medo, aquela que a gente protege, que a gente não protege. E isso tem a ver com questões culturais também. Então, tem a ver com questões evolutivas de medo e não ter medo, e tem questões culturais também. Mas isso talvez eu deixe para um outro momento, porque ele é um pouco mais polêmico. Não sei se eu respondi este vídeo, ele tá com quase 15 minutos, então eu vou parar por aqui. Se você não entendeu, se tem mais alguma coisa para perguntar, manda aqui que eu posso gravar um novo vídeo. E eu quero lançar aqui, quero pedir para quem assistir, me escrever aqui nos comentários o seguinte: algum animal que tenha medo e o motivo de você ter medo deste animal. Pode ser? Aí eu posso construir uma ideia pra gente falar mais sobre o assunto. O que você acha? Fechou? Bom final de semana pra vocês. Aquele abraço.